pessoal, olá alunos, sejam bem-vindos então a mais uma aula de filosofia e o tema da nossa aula hoje é justiça social. Tá passando aqui embaixo, olha, justiça social. Essa aula eu vou fazer para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano. Eu acho que é uma aula que vale a pena a gente usar como encerramento do nosso trabalho. A gente viu, o nosso Brasil está passando por um momento muito mais complicado do que a gente imagina, mas então a gente vai continuar então dando prosseguimento então a essa questão. Eu tinha começado a gravar, mas eu tinha uma coisa escrita errada lá no nosso título e aí eu acabei me atrapalhando ali, né? Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Muito bem. Então, pessoal, essa aula vai ser para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. A atividade dessa aula, eu vou procurar fazer uma coisa, que eu não costumo fazer. Vou fazer uma coisa muito básica. Vai ser no máximo 2 perguntas. Só que vai ser um pouquinho exagerado, mas tudo bem. Não se preocupe, vocês vão conseguir responder porque é legal. Vou tentar gravar em 30 minutos, no máximo 35 minutos. E aí a gente continua. Vamos lá. Então, o tema está aqui, justiça social. Vocês podem perceber, esse tema está lá no centro de mídias do primeiro ano. Muito legal. Eu gostei desse fundo aqui bonitinho, né? Tá ali no cantinho ali, ó, lições da quarentena, que é o meu slogan desse ano, do ano passado desse ano, tá bom? Eu não sou professor do governo, é porque eu gostei do fundo aqui para não ter que mexer. Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre a justiça social. Né? Não vamos falar não só da pobreza, mas vou falar do âmbito um pouco mais geral. Né? Conteúdo: filosofia política, democracia, justiça social, direitos humanos, participação política. Certo? Então, vamos lá ao conceito de justiça social. Mesmo sendo um assunto amplamente discutido, existe ainda certa confusão sobre o conceito de justiça social. Né? Como conceito, a justiça social parte do princípio de que todos os indivíduos de uma sociedade têm direitos e deveres iguais em todos os aspectos da vida social. Isso quer dizer que todos os direitos básicos, como saúde, educação, justiça, trabalho e manifestação cultural, devem ser garantidos a todos. E assim, é muito triste a gente estar vendo o que o Brasil está passando. E a gente tá vendo que tá faltando alguma coisa, tá faltando, sabe, algo que nos remeta à real dimensão do que é essa justiça. A gente tá vendo o gás caro, a gente tá vendo a comida cara, a gente tá vendo negação de vacina, a gente tá enfiando remédio sem comprovação científica, fazendo imunidade de rebanho lá no Amazonas. A gente está vendo aqui o nosso governador fazendo toda essa jogada de vacinar todo mundo. Sempre tem questão política no meio. E as pessoas estão sedentas, as pessoas estão desesperadas por justiça social. As pessoas clamam justiça social. Gente, justiça social não é uma coisa de direita, não é coisa de esquerda, não é coisa de comunista, não é coisa de fascista. Não, justiça social é um princípio básico que todos devemos ter. Vou passar o primeiro videozinho só pra gente compreender um pouco o conceito de justiça social. Eu gostei desse vídeo, achei um videozinho muito legal. Os vídeos vão ter todos aí no máximo 2-3 minutos, tá bom? Vamos ver esse vídeo pra gente ver, um pouquinho, né? Como que é essa justiça social. Deixa eu ver se deu certinho aqui. Vamos lá. É um bairro de gente realmente carente e que vive, acho que uns 25% em estado de extrema pobreza mesmo. Eles não sabem o que está acontecendo aqui, cara. Da violência, do índice de criminalidade, de juventude, aí sem ter o que fazer. Mas aqui tem bastante talento, muito talento perdido. A bandidagem sequestrou. Não, você tem talento, vem pra cá. E é onde estão errando. Precisa do Bolsa Família aí para ajudar eles a estudar, a estruturar a casa deles, para que eles não saiam de casa para pedir esmola ou trabalhar.
E a gente tem histórias de vida aqui fantásticas, né? De pessoas que vêm de uma sucessão de vulnerabilidades e de riscos que, através das políticas públicas ao longo desses 12 anos, vem acessando e vem mudando a sua realidade, como é o caso da nossa própria recepcionista, né? Da Iva. Que ela era moradora do Morro do Avião, que foi uma das beneficiárias da casa aqui do 17 de março. Me vi pegando sem ter realmente onde morar. Aí foi quando tive a oportunidade de ir lá pro Morro do Avião. Minha casa era só de madeira de eternite. Era eu, meu esposo e minha filha. Aí não tinha saneamento básico, não tinha banheiro. As necessidades tinham que ser feitas em bolsa mesmo. E jogava assim do lado do barraco mesmo. Não tinha energia, não tinha água. A única água que tinha era de nascente mesmo, que era do chão, ou então da chuva, que a gente usava para tomar banho, para tudo. Eu me vi assim. Foi com o dinheiro do Bolsa Família que hoje em dia estou aqui lhe agradecendo de coração e pedir a minha desligação voluntária, senhor presidente, porque agora eu não preciso mais, estou dando oportunidade da quem precisa. Muito obrigada. Foi um gesto de gratidão mesmo. Foi a minha vida, a vida dos meus filhos, do meu marido e da minha família, porque assim, de toda a minha família, eu sou a única que terminou o ensino médio, que dirá ter uma faculdade. E aí eu acho que o papel do governo é justamente esse, oferecer essas portas, né? Trabalhar com a equidade. Quais são os caminhos que eu posso abrir, quais são as portas que eu posso abrir para que essa pessoa vá. Isso dá certo, eu acho que esse é o resultado de Iva. Todo dia tem gente que vai pedir cesta básica no CRAS, porque realmente está passando por situação extrema. Quando eu pergunto quanto é que você gasta com alimentação, tem gente que não tem nada, diz, eu não gasto nada. Engravidou, tá certo, tá com o menininho, tá certo, mas vamos em frente, vamos estudar, vamos buscar o melhor, que foi o que eu quis. Eu disse, meu Deus, eu não quero essa vida de pobreza, eu não quero ver mais minha filha passando fome. E eu quero transmitir isso para quem recebe Bolsa Família. Gente, tá difícil, mas se vocês focarem, se vocês persistirem, pode mudar, começando pelo voto. Entrar um governo em que você não consegue enxergar essa necessidade do trabalho permanente e fazer um corte de um orçamento, uma política do SUS, né, nos congelamentos que a gente vê aí, você corta todo esse processo, né, de trabalho. Então, as famílias voltam para a estaca zero. Sabe o que está faltando mais no Brasil? Amor. Está faltando isso. De vir uma pessoa e perguntar o que você está precisando. Prazer conhecer vocês. Hein? Então, gente, eu achei esse vídeo muito bacana, achei esse vídeo muito legal, principalmente a última fala do rapaz aí, eu acho que expressa bem o que nós temos que entender como justiça social, né? E aí nós entramos num outro assunto, justiça é o estado de bem-estar social. E bem-estar social, gente, é você realmente ter as condições mínimas de sobrevivência, não importa que ideologia que eu siga. Essa ideia parte do princípio de que não é possível falar em desenvolvimento de uma sociedade considerando apenas o crescimento econômico. Nesse sentido, a noção de justiça social está atrelada à construção do que é chamado de estado de bem-estar social. Isto é, um tipo de organização política que prevê que o Estado de uma nação deve prover meios de garantir seguridade social a todos os indivíduos sob sua tutela, né? O Estado que vai manter tudo isso. O que significa que o acesso a direitos básicos e as ações de seguridade social devem ser estendidas a todos. Quando você fala de um país, quando a gente pega a filosofia, vamos entender o que é socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é justamente isso, a saúde que eu frequentar, seja do pobre, seja do rico, seja do mais rico, seja do milionário, é a mesma. Vamos colocar assim, né? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, que a educação tem que ser mais ou menos a mesma, todo mundo vai receber a mesma educação, todo mundo vai receber
o mesmo conhecimento, todo mundo vai receber o mesmo acesso à saúde, todo mundo vai ter tudo. Aquele filme Elysium, assiste o filme Elysium, a questão da saúde ali é incrível, tem até dois atores brasileiros, né? O filme é do ator americano, mas do Matt Damon, mas tem dois atores brasileiros que eu acho muito bacana. Então, assim, para entender um pouco do estado de bem-estar social, para a gente avançar nos nossos slides, vamos passar. Esse vídeo dessa menina também eu achei muito bacana. Ela explicou bem também, eu vou deixar rodando aqui. E eu já volto para a gente continuar o nosso debate. O que é estado de bem-estar social? Meu nome é Eliane e nesse vídeo eu vou definir o que é estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é a ideia de que o Estado deve garantir 3 aspectos básicos para a vida das pessoas em sociedade. Serviços financeiros, como por exemplo, seguro-desemprego, seguro-maternidade e pensões para aposentados, como por exemplo, a previdência, né? Serviços sociais, como a assistência médica e a educação, e também serviços monetários, como por exemplo, medicamentos ou roupas, no caso de uniformes escolares, livros, no caso de material didático para as escolas públicas. Esse tipo de recurso ele vai ser disponibilizado pelo Estado em troca de tributos, impostos e taxas que as pessoas, né, que a população vão pagar para o governo. Logo, um governo que tem uma lógica de estado de bem-estar social, ele naturalmente vai ter uma quantidade maior de impostos para sustentar esse estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social se desenvolveu nos anos 30 e grandes estadistas da história, como Roosevelt e o Churchill, adotaram princípios do estado de bem-estar social dos seus governos. Para saber um pouco mais sobre a administração Roosevelt e os Estados Unidos nos anos 30, você pode clicar aqui e assistir esse vídeo em que eu falo um pouco mais sobre isso. Ao longo dos anos 30, o economista John Maynard Keynes desenvolveu a teoria econômica que ficou conhecida como keynesianismo e é a base teórica para o estado de bem-estar social e para as social-democracias. O Keynes ele afirma que era uma resposta direta às crises do Estado liberal e à teoria neoclássica, que defendia a não intervenção do Estado na economia. Segundo Keynes, a estrutura capitalista ela naturalmente trabalha abaixo do pleno emprego. E em momentos de crise, a primeira medida que os empresários tomam é demissões em massa. Isso faz com que as pessoas, estando desempregadas, consumam menos, consumindo menos. A linha de produção, né, as indústrias, o setor produtivo vai produzir menos, produzindo menos, mais demissões, menos consumo, e assim entra-se num círculo vicioso. Crises, demissões, redução do consumo, mais crise, mais demissões. Segundo Keynes, a única estrutura na sociedade capaz de romper com esse ciclo seria o Estado. Keynes defendia que em períodos de crise o Estado tinha que ampliar os seus gastos para agir como uma balança, regulando a estrutura econômica e permitindo que essas pessoas que estão desempregadas tenham condição de renda. Dessa forma, a economia se estabilizaria novamente, segundo a teoria keynesiana, e então o Estado, em momentos de economia estável, podia voltar a se reduzir e pagando as dívidas que por um acaso tenham sido contraídas durante o período de crise. A estrutura de seguridade social é muito importante, né, tanto no keynesianismo quanto no estado de bem-estar social, porque segundo os teóricos dessa estrutura de governo, quando existe seguridade social, ou seja, serviços públicos disponíveis e gratuitos para a população, os impactos de uma crise econômica são menores. Em uma estrutura estatal em que não há uma oferta de serviços públicos, né, uma crise de desempregos, por exemplo, não gera só a falta de empregos, mas também a falta de educação, a falta de saúde e o não sustento dos aposentados, né, dos idosos, por exemplo. Embora Keynes seja muito criticado atualmente, inclusive, e as suas teorias tenham perdido força depois da Segunda Guerra Mundial, a receita keynesiana de lidar com crises frequentemente é adotada, como, por exemplo, as medidas tomadas pelo governo norte-americano no auge da crise de 2008, né? Tinham muito de keynesianismo ali. A Escola de Chicago, de economistas como Hayek e Friedman, são os principais opositores,
né, da teoria keynesiana, e as suas linhas de estrutura econômica, que ficaram conhecidas como neoliberalismo ou liberalismo contemporâneo, ganharam força a partir dos anos 70. Inclusive, se você quiser um vídeo para entender um pouquinho mais sobre liberalismo, pede aqui nos comentários, deixa suas dúvidas do que você quer saber. Quem sabe eu consigo organizar um vídeo assim com uma definição um pouco mais... Então, ela até falou ali do liberalismo e neoliberalismo, né? A gente vê muito isso, porque a justiça social no neoliberalismo, no liberalismo, ela fica um pouco à margem, né? A gente está vendo a situação do Brasil, eles querendo privatizar a empresa que vende energia elétrica pra gente. Ela tem que ser um estatal, o combustível está altíssimo, eu vou viajar quinta-feira, o combustível está alto, como é que eu vou gastar mais dinheiro com combustível do que eu gastaria normalmente? Tá? E, sabe, os valores sociais, ela deixou claro, o estado de bem-estar social é isso, quando o Estado toma conta e o Estado mantém o sistema funcionando, em onde as pessoas vão ter as questões valorativas do que é o bem-estar, do que é esse estar cuidando do povo. Justiça e os valores de uma sociedade, de um ponto de vista legalista, institucional, justiça segue o caminho das leis, uma vez que são elas que delimitam o alcance das nossas ações na sociedade civil. Todavia, como bem sabemos, as leis consideradas justas, né, leis justas, né, muitas vezes a lei ela é para um, mas não é para outro. Peraí, aquela velha história, né? É que eu não quis estender o assunto aqui, mas a gente percebe que quando é pro branco, o cara tá vendendo droga, mas quando é pro preto é traficante. Complicado isso, né? Quando o pobre rouba uma galinha, ele é preso, vai pra cadeia. Quando o rico lá, o senador, o deputado rouba milhões, não acontece nada. Então, quer dizer, olha que justiça que é essa. Podem tornar-se injustas diante de constantes mudanças históricas de cada sociedade. Os infames casos de legítima defesa da honra, em que maridos assassinam suas esposas, alegam que fizeram em defesa de sua própria honra e tiveram suas penas reduzidas ou foram completamente irresponsabilizados, né? Como os casos que são retratados, né? Aí tem o artigo que é aqui no Legítima Defesa da Honra, né? É um estudo, tem esse pessoal que está aqui também dizendo, ou seja, existe isso, olha para você ver. Vamos avançar aqui. Então, assim, a justiça social, entretanto, diferencia-se da ideia de justiça civil. Tá? A justiça civil é uma coisa, a justiça social são funções que a sociedade exerce sobre a pessoa. Isto é, a justiça dos tribunais e da imagem da estátua vendada, né? Enquanto a justiça civil busca a imparcialidade em seu julgamento, sempre partindo dos aparatos legais para justificar suas ações, a justiça social busca a remediação de desigualdade por meio da verificação das dificuldades particulares de cada grupo e da implementação de ações que venham remediar a situação. Olha para você ver. Então, ou seja, busca remediação de desigualdade. A justiça social ela quer mudar a desigualdade, a justiça social ela quer criar um novo horizonte, ela quer criar um processo onde todos consigam ter os mesmos direitos, ter as mesmas coisas. Hoje mesmo eu fui buscar meus remédios lá no posto de saúde, sabe? Aí você vê que eu tenho uma condição de vida boa, mas e o pobre que não tem? Ele vai lá e vai pegar do mesmo jeito, ou seja, o mesmo remédio que eu peguei, ele também pegou. Você está entendendo? Eu tô num patamar onde eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho o meu computador, eu tô gravando, tenho tudo e tal. E o pobre que não tem nada. Mas ele vai no posto e ele pega o mesmo remédio. Você tá entendendo? Olha pra você ver como é que funciona essa justiça. Diferente da justiça civil, ela quer dar a condição igual para todo mundo. Isso é o socialismo. Por isso que é social, democracia social, né? A gente pode debater mais sobre esse assunto. Então, ações que buscam estabelecer a justiça social. Vamos ver as ações. Eu vou colocar alguns itens aqui e vou passar um vídeo. Justiça social. Desculpa, pode ele atrapalha. A justiça social parte do preceito de que para que se alcance um ponto em que a convivência social torne-se justa, é necessário que se estabeleça certa compensação para aqueles que começam a vida social em desvantagem. Então, é nesse princípio que partem ações como a instituição de um salário mínimo, seguro-desemprego, cotas sociais e demais ações de seguridade social. Então, quando você dá a condição da pessoa viver, quando o Estado dá essa condição, quando o Estado implementa, essa história do auxílio emergencial é uma ação? É uma ação de justiça social. Porque
eu tenho dinheiro, eu tenho meu salário, trabalho em home office. E aquele cara que não trabalha em home office faz o quê? Como que ele vai sobreviver? Então o Estado tem que dar o auxílio emergencial. Isso é justiça social. Isso é justiça social. Isso é equidade social, né? Isso é. Então, a gente tem que perceber muito claro o que ponto que está. Né? As cotas sociais, por exemplo, são entre as ações mais recentes que buscam a justiça social. Então vamos ver o que é. Aqui, deixa eu ver aqui que eu preparei. Vamos ver um pouco o que é as cotas. Aí eu volto para continuar o texto aqui. Você sabe o que é o sistema de cotas raciais? A AGU explica. Tradicionalmente, o princípio constitucional da isonomia possui duas vertentes, a formal e a material. A igualdade formal assegura a todos os cidadãos o mesmo tratamento perante a lei, independente de cor, raça, sexo ou religião, estando proibidos quaisquer atos discriminatórios com fins ilegítimos. Já a igualdade material busca equalizar indivíduos por essência desiguais. Mais do que a igualdade perante a lei, é dever do Estado e da sociedade a adoção de medidas que promovam o respeito às diferenças. Essa é a visão que norteia o sistema de cotas. As cotas raciais consistem em reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para certos grupos étnicos vulneráveis, como negros e indígenas. Surgiram na Índia da década de 1930 e são uma forma de ação afirmativa, pois objetivam reverter injustiças históricas, econômicas e sociais geradas pelo racismo e pela exclusão social. No direito brasileiro, o sistema de cotas raciais é regulado em âmbito federal pela lei que trata do ingresso em universidades públicas e concursos públicos, sem prejuízo da sua regulamentação por estados, municípios ou até mesmo por empresas. Ela funciona da seguinte forma: após definidas as vagas em edital, os candidatos negros ou indígenas devem autodeclarar essa condição. Para evitar fraudes, eles poderão passar por um processo de verificação perante uma banca avaliadora. Os candidatos que concorrerem pelo sistema de cotas terão seus nomes incluídos em uma lista própria, o que não impede que eles também constem da lista geral, na qual estão os nomes de todos os candidatos. Ao final, selecionados os melhores e para evitar injustiças, cotistas e não cotistas serão convocados em listas separadas e simultâneas, em atenção aos critérios de alternância e proporcionalidade. Isso significa que, se for reservado 20% das vagas, a cada 4 candidatos da lista geral, deverá ser convocado um cotista. O STF já declarou a constitucionalidade do sistema de cotas. Em 2012, o Supremo decidiu que o sistema de cotas raciais para ingresso em universidades públicas não é desproporcional e irrazoável, mas busca reparar distorções históricas causadas pelo racismo estrutural presente na sociedade brasileira. Já em 2017, a Corte decidiu que a lei federal que assegura 20% das vagas em concursos públicos para candidatos negros pelo prazo de 10 anos é constitucional e vale para os 3 poderes da União, além de Defensoria e Ministério Público. Em seu voto, o ministro Barroso destacou uma terceira vertente do princípio da isonomia: a igualdade como reconhecimento. Nessa visão, não é só necessário colocar as pessoas em pé de igualdade, mas também reconhecer a natureza cultural ou simbólica das injustiças combatidas e buscar superar os modelos sociais de representação que marginalizam certos grupos em razão de suas origens, identidade, religião ou aparência física. O assunto desse vídeo foi uma sugestão de vocês. Se quiserem que a gente trate de mais algum assunto, é só colocar aqui nos comentários. Esse vídeo eu acho bacana, ele explica bem um pouquinho, mas uma coisa que me chamou a atenção, né, que ele fala do princípio de isonomia, né? Para vocês alunos, eu acho que isso é uma coisa que quase você não estuda, então procure saber o que é o princípio de isonomia. E existem injustiças, eu acho que as cotas raciais tentaram resolver essa questão da injustiça, eu acho que isso não é uma coisa que não deva ser debatida, acho que tem que ser debatida sim, né? E acho que a gente como pensadores no nosso processo histórico tem que realmente continuar debatendo isso, né? Então vamos ver, a ação fundamenta-se na constatação de que a grande maioria da população carente em situações de pobreza é composta por negros e pardos. Em contrapartida, as escalas mais elevadas na hierarquia econômica são majoritariamente compostas por pessoas que se identificam como brancas, né? Os dados de 2010 do IBGE mostraram que a taxa de analfabetismo entre as pessoas que se identificam como brancas era de 5,9%, enquanto a população que se identificam negras era de 14,4% e pardas 13%. É muita gente. Então, ou seja, há um privilégio de, né, pessoa ser branca ou não, sei lá.
e diferença, né? Ou seja, o que aconteceu nos 500 anos de Brasil? Só branco que estuda? E o negro e o pardo ficou à margem? E o índio e o mestiço ficou à margem? Debate pesado, um debate complicado, né? Ações que buscam facilitar a inserção da população em situação mais carente ou que possui acesso à educação prejudicado são necessárias em virtude da desigualdade educacional e econômica que vitimiza o sujeito também em sua posição social, fato que torna cada vez mais rígida a escala social em que vivemos. Acabou de passar no jornal, a TV estava ligada ali, ó. Um rapaz lá no Rio de Janeiro estava com a bicicleta elétrica, ele chegou, pelo que eu entendi da reportagem agora há pouco, ele chegou para tirar a bicicleta. Um casal de brancos começou a criticar achando que ele estava roubando. E aí, o que deu? Vocês depois procurem a notícia, né? O casal de brancos foram demitidos da empresa por conta de racismo. Racismo não prescreve, já começa por aí, racismo não prescreve. Ou seja, punição, tem que ter punição, porque o racismo estrutural é o que está acontecendo. As pessoas, o cara tava lá com a bicicleta só porque ele é negro, ele é ladrão? Porra, mano. Isso aí olha, sinceramente, sem comentários. Deixa eu ver se eu voltei aqui. A desigualdade social é o principal problema que as ações de justiça social buscam solucionar. Então, desigualdade social, gente, desigualdade social é um negócio complicado, porque é uma coisa que existe até hoje. É o fato que, embora a nossa sociedade seja constituída em sua maioria por pessoas que se declarem negras ou pardas, assim como demonstra o censo do IBGE, as médias salariais são menores entre populações autodeclaradas como negras em comparação à população autodeclarada como branca. Isso é um fato consumado. Se você é branco, você ganha bem. Se você é negro, você não ganha bem. E tem até a questão da desigualdade entre as mulheres. Joaquim Barbosa era nosso ministro do STF, ele até saiu mais antes do tempo, se aposentou antes do tempo, não entendi porquê. Acho que alguma coisa de ameaça dele, alguém ficou ameaçando a vida dele lá. Era um negro, era um parta do estudo. Pega lá, Joaquim Barbosa, pega o currículo dele, vai lá. Pega o currículo do Alexandre de Moraes, que é o ministro hoje, está lá no Supremo. Se eu não me engano, pega o currículo desse que o nosso presidente atual indicou, né? Esqueci o nome dele, depois a gente fala, não faz nem questão de lembrar o nome desse cara. E pega o Joaquim Barbosa, pega o currículo do Joaquim Barbosa, um negro, se você pegar, cara, é um negócio que é espetacular o currículo do cara. O cara é muito bom, né? Reforma agrária e a justiça social. Eu acho que eu quis colocar esse tema da reforma agrária que eu acho que tem que falar, né? Resultado de mais de 500 anos de história, alta concentração da propriedade da terra dá origem a relações econômicas, sociais, políticas e culturais que inibem o desenvolvimento social. Entendido como crescimento econômico, justiça social, sustentabilidade ambiental e extensão de cidadania democrática à população do campo. Neste contexto, a reforma agrária é um desafio do tamanho do Brasil. Reforma agrária é você acertar as terras para quem merece. Se você vai aqui, gente, eu viajei, eu conheci o Brasil viajando de carro, conheci assim, terras e a destruição, inclusive, da mata para poder fazer o agronegócio é incrível, né? A partir da metade do século XX, as lutas das organizações dos trabalhadores, em especial das ligas camponesas, conseguiram introduzir uma agenda da reforma agrária na pauta nacional. Vamos pegar aqui um vídeo que eu separei sobre a reforma agrária lá na Amazônia, eu acho bacana. Um vídeo curtinho também, muito bacana. Vou colocar aqui pra gente ter uma noção desse pedacinho do Brasil. Vamos ver o vídeo. Acho que o Brasil precisa entender um pouco mais e dar mais importância para o assentamento de reforma agrária, por fatores sociais, econômicos e ambientais. Se a gente trata de assentamentos só na Amazônia, a Amazônia brasileira, nós estamos falando em torno de 425 mil famílias que estão assentadas em cerca de 3 mil assentamentos de reforma agrária. Desses 3 mil, em torno de 2.700 estão em áreas de floresta amazônica, e que isso representa uma conquista de um território de aproximadamente 35 milhões de hectares, né? Então o Brasil precisa entender um pouco melhor isso daí
e precisa valorizar, dar mais importância para esses assentamentos. Você imagina a força de trabalho que são 400 mil famílias trabalhando, né? E no caso da Amazônia é muito claro, é extremamente evidente que a produtividade baixa nos assentamentos de reforma agrária se deve, em maior parte, à falta da infraestrutura, não só a infraestrutura física, mas a infraestrutura técnica também, para que se possa produzir. E nós não temos como negar que, nos últimos anos, o lugar da reforma agrária no Brasil, se a gente pegar o componente dos assentamentos, criação de assentamentos, foi a Amazônia. Né? Tanto que nós temos essa quantidade de território todo conquistado pela reforma agrária na Amazônia, que isso daí acho que é um mérito sobretudo do movimento social que se organizou para conquistar esse território. Agora, ainda está muito distante das lideranças, dos assentados de reforma agrária, a qualidade de vida que se tem dentro desses assentamentos, né? Então, o momento que a gente percebe claramente é um momento realmente de viabilizar, de dar condições de que essas famílias tenham uma qualidade de vida melhor, para que realmente eles possam viver com dignidade, produzir para sua sustentação, gerar renda e principalmente produzir os produtos que são consumidos nos centros urbanos. E com um diferencial na Amazônia, que é a possibilidade da coexistência, né? De pessoas vivendo no assentamento, a produção de alimentos e a conservação dos recursos naturais, no caso a floresta. Eu acho que aí está o grande desafio que está colocado para a gente que traz. Então, quais os benefícios da reforma agrária? Então, eu acho que esse é um debate que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer esse debate, eu acho bacana. Você é aluno, você tem que conhecer. Você é adolescente, tem que conhecer. Você tem que saber o que é esse assunto, porque esse assunto ele remete a gente, ele remete ao nosso dia a dia, ele remete ao à nossa vida como Brasil. Né? A reforma agrária tem por objetivo a criação de pequenas unidades de produção aglutinadas em projetos de assentamentos que beneficiem os trabalhadores rurais que não possuem terra ou têm terra insuficiente. Para isso é necessária a alteração da alta concentração fundiária que caracteriza o Brasil por meio da desapropriação de latifúndio improdutivo, assim como todas as propriedades que não cumpram com sua função social. Então, assim, a ideia de justiça social, ela passa pela garantia da qualidade da vida da população. Ela cabe ao governo oferecer a saúde de qualidade, política de mortalidade infantil, proteção do meio ambiente, educação, tudo isso, né? Então, assim, o caminho para a justiça social passa pela igualdade de raça, de gênero, de orientação sexual, né? Para diminuir essa desigualdade, então precisa existir políticas de proteção à mulher, política de proteção ao negro, política de proteção aos homossexuais, política de proteção às minorias, porque o grande problema hoje, essa nossa visão de governo atual, é essa questão, por exemplo, das minorias, essa briga briga contra as minorias. As minorias são importantes, elas têm o seu papel, elas vivem ali. Se elas são, o próprio nome já diz minoria, já diz que é minoria, ou seja, esse grupo tem que ser um grupo realmente preservado, porque cada um tem seu papel na sociedade, cada um tem a sua dimensão social na sociedade, né? Então é importante que se elaborem leis, que se assegurem direitos para essa parcela. Tem que incentivar a participação na vida pública. Acho que a vida pública ela é importante, vocês têm que incentivar. Ela busca a integração dos povos, a justiça social busca a integração dos povos. Governos e instituições da sociedade civil, como um todo, né, devem procurar assegurar direito aos povos tradicionais, a exemplo dos indígenas e dos quilombolas. Né? Além disso, é importante que haja uma maior integração regional entre países para garantir o direito da livre circulação, né, entre pessoas, entre fronteiras,
tem que promover igualdade. Acho que o princípio da justiça social é esse, você tem que promover igualdade, tem que fazer reforma agrária, né? Tem que... assim, existem muitos mecanismos de promoção para a justiça social, existem vários. Mas ainda tem dificuldade para transformar esses princípios de reforma de justiça social em realidade. Isso porque a pobreza, a discriminação e a negação de direitos humanos continuam a marcar boa parte das relações humanas, né? E por que esse princípio é tão importante? Porque é essencial para a existência pacífica dos povos. Se todo mundo vive igualmente, se todo mundo tem os direitos, se todo mundo tem essa questão da igualdade, do respeito, todo mundo vai viver bem. Todo mundo a sociedade vai viver bem. Você não vai pegar, sabe? Se todo mundo entender o seu papel na sociedade, se todo mundo criar na sociedade um meio onde você possa exercitar essa justiça social, então a convivência e a qualidade de vida vai ser excelente. Todo mundo moderno, a gente tem que mudar, nós temos que educar as pessoas, nós temos que conviver com essas pessoas, mas a gente tem que fazer de tudo para que os governos, para que a sociedade como um todo entenda qual que é o papel dela. Eu acho legal que é um tema amplo, um tema muito debatido. A questão da vacinação ela é imperativa também, porque todo mundo está recebendo uma vacina igual. Por que você não deixa comprar pela iniciativa privada? É o princípio da isonomia, é o princípio da equidade, é o princípio da igualdade. Todo mundo vai receber vacina. Todo mundo vai receber vacina. Hoje eu fui no posto lá buscar meus remédios, eu vi um papelzinho lá, você pegar o seu relatório de comorbidade, ou seja, todo mundo vai ser vacinado até outubro, tá? Mas e a galera que mora na rua? A galera que não tem endereço? A galera que não paga um boleto? Como é que você vai provar que você mora? Como é que você tem que pegar o comprovante de residência? Aquela coisa, como é que você vai fazer isso? O Estado tem que dar um jeito. O Estado tem que dar um jeito. Essas pessoas, como é que essas pessoas vão conseguir se vacinar? Você tá entendendo? Então, ou seja, se a gente abrir a internet aqui e coloca e abre a internet, justiça social, coloca, você vai ver inúmeros textos, você vai ver inúmeras informações, você vai ver no Brasil, você vai ver no mundo, sabe? Você vai ver lá na Índia, você vai ver na China, você vê tudo, tá? E para terminar, né, qual que é o caminho para a justiça social? Qual que é o caminho para a gente conseguir isso, né? Então, está a ideia de viver bem no Estado. Se o Estado te proporciona tudo, se o Estado te organiza, se o Estado tem responsabilidades, se o Estado tem políticas públicas, procure saber o que é política pública. Procure saber, porque é isso que faz com que a justiça social aconteça, certo? É isso que faz. As organizações civis, elas têm papel preponderante, têm papel imperativo, tá certo? E também melhorar a vida das pessoas socialmente vulneráveis, né? A gente tem que entender que tem muitas pessoas vulneráveis nesse país. Tá bom? Então, a atividade de vocês, ela vai ser, eu acho que vai ser 1 ou 2 perguntas. Vocês vão ter que fazer, vou fazer vocês fazerem um texto com 3 parágrafos, onde vocês vão falar da justiça social na visão de vocês. Não sei se eu consegui passar tudo que eu queria passar aqui. Tá bom? Procure sites, procure livros, procure vídeos, procure reforma agrária, bem-estar social, justiça social. Procurem, estudem, que vale a pena. Pessoal, muito legal, acabei de gravar essa aula, agora são 22 horas e 21 minutos, acabei de gravar essa aula de filosofia, gostei demais desse tema, acho que é um tema que a gente pode debater. E vai ser um tema primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, pra gente encerrar o segundo bimestre. Com fé em Deus, a gente vai se encontrar logo mais, que todo mundo estiver vacinado, que a igualdade da vacina chegar em todo mundo tomar vacina, todo mundo vacinado, a gente poder arrancar essas máscaras e dizer vida nova, vida plena e sociedade feliz. Galera, até mais, até a próxima aula. Tchau!